Eu acredito que nós talvez tenhamos um pouco de tempo, porque eu acho que nós estamos no limiar. E é por isso que vamos falar sobre milagres na Sexta-feira Santa. Nós estamos no limiar do maior tempo no reino de Deus, que nós já vimos de sinais e maravilhas e milagres. E isso leva ao que eu vou falar hoje. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. E nós vamos continuar falando das 7 igrejas do Apocalipse. Agora, quando eu comecei esta série sobre as 7 igrejas do Apocalipse, me deixe voltar um pouco, só para encorajar a todos, porque nós sempre temos milhares de pessoas novas chegando até nós pela internet todos os domingos. O livro do Apocalipse. Muitas pessoas querem evitar o livro do Apocalipse porque o livro do Apocalipse parece ser só de desgraça e derrota. E é assustador. Quer dizer, há coisas ruins que vão acontecer no livro do Apocalipse. Mas é só para aqueles que não têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Assim, quando você olha para o livro do Apocalipse, Deus nunca disse, bum, acabou. Ele disse, acordem e prestem atenção. Voltem e vá para outro caminho. E se você fizer isso, em vez de desgraça e derrota, será só de bênção e felicidade. E é disso que se trata, e a razão pela qual eu quis falar das 7 igrejas do Apocalipse é porque eu tenho visto o mundo hoje e eu estou vendo o mundo cumprindo as profecias bíblicas como eu nunca vi em toda a minha vida. E eu não acho que isso já tenha acontecido mais do que quando Jesus veio da primeira vez. E eu acredito que as profecias estão sendo cumpridas no que tem acontecido para a vinda de Jesus pela segunda vez. E de fato, se você olha para a Bíblia, eu sei que você sabe disso, mas se você olha para a Bíblia, quando se fala sobre a primeira vinda do Senhor, a Bíblia fala sobre a segunda vinda em 8 vezes mais escrituras do que sobre a primeira vinda. Por quê? Porque na segunda vinda acaba. E nós não queremos perder o que Deus está preparando para fazer. Então, quando eu comecei a pregar isso, foi quando o Covid começou. E nós vimos o governo fechando o mundo, eles fechando o mundo todo. E sabe, eu estava em Jerusalém há apenas 2 semanas atrás. E eu fui convidado de novo pelo governo israelense para ir e pregar. E eles levaram todos aqueles líderes do parlamento, da África, Europa, América Central e América do Sul. E eles falaram de política. O meu trabalho é falar da Bíblia para esses líderes nacionais. E é incrível, eles são políticos. Mas é incrível quantos, durante o café, durante o intervalo, durante o almoço, durante o jantar, vinham e diziam: Pastor Larry, deixe-me perguntar-lhe algo. Por que a Rússia está assim e tudo está caminhando para... Eles disseram, este é o fim do mundo? E eu acho que talvez, e eu não quero ser o servo mau, mas eu acredito que nós talvez tenhamos um pouco de tempo, porque eu acho que nós estamos no limiar. E é por isso que vamos falar sobre milagres na Sexta-feira Santa. Nós estamos no limiar do maior tempo no reino de Deus, que nós já vimos de sinais e maravilhas e milagres. E quando nós começamos a ver sobre isso, nós tivemos o Covid, tivemos a obrigatoriedade da vacina de Covid e você agora tem que ter um cartão e não podia trabalhar, não podia comprar, não podia vender. Será que esta é a marca da besta? Guerras e rumores de guerras, e Gog e Magog, a Rússia e Moscou, o anzol sendo puxado no pescoço, sabe, nós estivemos em reuniões confidenciais, e eu posso dizer-lhe isso, mas eu não posso te dizer algumas das coisas que nós ouvimos, mas, irmãos, isso é um louco prestes a apertar um botão,
E há outros países que estão se unindo a eles, como o Irã, como quem a América está fazendo um acordo, a China, ou com quem a América está fazendo um acordo. Graças a Deus nós temos eleições chegando em novembro, amém? Mas eu acho que uma das coisas que me choca, e falamos a falta de leis. Vocês se lembram dos tempos em que, em algumas cidades como Portland e Seattle, estavam permitindo que as pessoas entrassem e destruir prédios federais, lojas, negócios? Vá em frente e faça isso. Nós estamos vivendo em um país sem lei e este é um dos últimos sinais, a falta de leis. Nós estamos vivendo em um dos países onde as pessoas, e eu acho que especialmente na Califórnia, você pode ir e entrar e destruir um balcão e pegar joias e a polícia não vai prendê-lo. E então você pode roubar $1.000 agora e não ser responsabilizado? Quanto a este relógio, $999, é meu. Nós estamos em tempos de insanidade. Mas tudo isso são as dores de parto. Vocês podem colocar a minha linha do tempo aqui? Dá para colocar a linha do tempo aqui? Nós precisamos entender onde estamos. E a igreja de Sardes, em Apocalipse 3, talvez mais do que qualquer outra igreja, mostra onde nós estamos na linha do tempo de Deus. E, mais uma vez, é incrível que, com todos os atrasos que nós tivemos para pregar sobre as 7 igrejas, nós estamos aqui, na igreja de Sardes, logo antes de entrarmos no que a igreja chama de Páscoa e a Bíblia chama de passagem. Veja a linha do tempo, ok? O Purim é quando Deus vira a história de cabeça para baixo. A Páscoa, no livro de Esther, o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus, Panim de Esther, o rosto escondido de Deus. E, irmãos, isso está acontecendo agora na Rússia. De repente o mundo deles virou de cabeça para baixo. Mas você e eu somos parceiros com a nação de Israel e estamos virando novamente, e o que Satanás entendeu para o mal, Deus está usando para o bem. Nós olhamos para a Páscoa, a primeira vinda de Jesus, da Páscoa até o Pentecostes, o Shavuot. Quantas semanas são? 7 semanas. Agora, é importante que nós entendamos que da Páscoa até o Pentecostes, da salvação, até ser cheio do Espírito Santo, há 7, diga 7. 7 semanas. É importante porque você vai ver o porquê. Do Shavuot até o mês de Elu, o sopro do shofar. O sopro do shofar dura 30 dias, preparando a todos os filhos de Deus. Se preparem. Nós estamos prestes a um evento que vai mudar o seu mundo para sempre. Qual é esse evento? A trombeta soa em Sião, soa o alarme. Este evento é o Rosh Hashanah. E o Rosh Hashanah é quando Deus abre o livro da vida do Cordeiro. Agora, eu acredito que o Rosh Hashanah e o arrebatamento vão acontecer no mesmo dia. A Páscoa aconteceu exatamente quando Deus disse que aconteceria. O Pentecostes, Shavuot, aconteceu exatamente quando Deus disse que seria. E fez sentido que o arrebatamento, o Rosh Hashanah, aconteça neste dia. O que você quer dizer? Que nós podemos ser arrebatados hoje? Não, eu posso estar errado, mas eu não estou. Mas eu acredito que as dores de parto estão nos acordando. Agora, algumas coisas que você olha para o Rosh Hashanah, quando o Rosh Hashanah, ou ele vai ser ou o arrebatamento, que significa que é eterno, ou vai ser um julgamento sobre todas as nossas vidas, sobre bênçãos e maldições por mais um ano inteiro. Porque no Rosh Hashanah, eles abrem o livro para ver se o seu nome está escrito lá. E é por isso que é por 30 dias. Deus faz soprar o shofar. Acordem, acordem, acordem. São as dores de parto. São as dores de parto. Eu acho que ninguém nunca se surpreendeu quando tiveram um bebê. Eu não tinha ideia. Veja o que eu encontrei, querida. As dores de parto, não é, senhora? Certo? Que estão dizendo para se preparar. E quando eles abrem o livro, aqueles que passaram pelo arrebatamento, nós vamos receber a preparação para as nossas recompensas. Então teremos 7 dias até entrarmos no Yom Kippur. O Yom Kippur é a segunda vinda. A segunda vinda é selada. E no Yom Kippur, aí nós somos selados. E se passarmos pelo arrebatamento, nós seremos vestidos de branco. Todos digam branco.
Agora, isto tudo em Sardes. Depois, no final do Yom Kippur, há uma batalha do Armagedon, onde o Senhor ele volta em um cavalo branco. Quando ele veio a primeira vez, que ele veio montado em quê? Um burro, ele veio como servo, mas quando ele voltar na segunda vez, ele volta em um cavalo branco. E ele volta não como um servo, mas ele volta como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E atrás dele estará o exército de Deus vestido em que cor? Branco, 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 branco. Agora, não é engraçado que nós vamos ir para a última grande batalha, onde o anticristo, o falso profeta, a besta será destruída e a batalha do Armagedon é a Rússia caindo e é a China caindo, alguns inimigos de Israel caindo, outros inimigos de Israel caindo, e nós estaremos lá atrás do Senhor, vestidos de branco. Agora, quem se veste de branco para ir para a guerra? Sabe por que nos vestiremos de branco? Porque nós não lutaremos. Nós diremos: acabe com ele, Senhor. Vá lá, pode ir lá, Senhor. Cale a boca deles. Nós não lutamos e é apenas com um sopro de sua boca o inimigo é destruído. Então, a razão pela qual eu quero mostrar isso é porque, olhando exatamente para onde estamos agora, nós estamos chegando agora, nós estamos a 2 semanas da Páscoa, da passagem, e nós estamos aqui lendo sobre a igreja de Sardes, e eu realmente acredito que Deus tem uma mensagem profética agora, e eu entendo que, eu sei que vocês sabem, mas no livro de Apocalipse, João estava na ilha de Patmos. E quando ele estava na ilha de Patmos, ele teve uma visão de Jesus. Jesus vem e fala com ele. Este é o João que colocou a cabeça no colo de Jesus. Este é o João que era o favorito de Jesus. Mas quando ele vê este Jesus, ele nem o reconhece. E de fato ele vê esse Jesus, ele faz e cai como um homem morto. Este é um Jesus que está vindo e ele está chateado. E assim, nesta mensagem, ele faz João escrever 7 mensagens diferentes para 7 igrejas. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, verso 1. E ao anjo da igreja de Sardes, escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço suas obras, que você tem um nome, que você está vivo, mas você está morto. Agora, embora João esteja escrevendo essas coisas sobre a primeira igreja, todos os estudiosos vão te dizer que estas coisas que foram representadas em todas as igrejas ao longo de todas as eras por 2000 anos. Mas então todos também dirão que esta é uma mensagem profética para a igreja que verá a segunda vinda do Senhor. Quando nós lemos sobre todas essas outras igrejas, nós vimos estes elementos nas igrejas no mundo de hoje. E Deus nos permite ver isso como um aviso. Mas ouça o que ele diz para Sardes. Sardes é chamada de a igreja morta. O Swindoll fez uma mensagem sobre isto anos e anos atrás. E eu me lembro dele dizendo: se cada cristão no mundo fosse como você, como a igreja se pareceria? Porque mesmo que ele esteja escrevendo isso para os pastores, e ele está escrevendo para a igreja, ele estava escrevendo para cada um e todos nós, porque cada um de nós somos a igreja. Então, se o Senhor viesse hoje e todos os cristãos do mundo fossem como você é como cristão, quão forte a igreja seria? Diga, esta é uma boa pregação, pastor. E ele está saindo da pregação e indo para a intromissão, e ele está mexendo comigo. E ele disse: você tem uma reputação de estar viva, mas eu sei que está morta. Seja vigilante e fortaleça as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer.
pois eu não encontrei suas obras perfeitas diante de Deus. Em outras palavras, eles não estavam completamente mortos ainda. Respiravam com aparelhos, mas não estavam completamente mortos. Lembre-se, portanto, de como você recebeu e ouviu. Guarde isto e se arrependa, pois se você não vigiar, eu virei sobre você como um ladrão, e você não saberá a hora quando eu virei sobre você. Daqui a pouco eu falo mais disso, mas do que ele estava falando? Vai perder o arrebatamento. Você tem a reputação de estar vivo, mas vai perder o arrebatamento, porque na verdade eu sei que está morto. Este é um trabalho sério, não é? Você tem alguns nomes, mesmo em Sardes, que não contaminou suas vestes. E eles deverão caminhar comigo de branco. Branco, lembre-se disso se eu conseguir falar ainda hoje. Eles são dignos. Ele é aquele que vencer, deve ser vestido com vestes brancas. E eu não vou apagar o seu nome do livro da vida. Mas eu confessarei seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. E mais uma vez ele sempre termina. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Então aqui nós temos uma definição da igreja em Sardes. E a igreja em Sardes, Deus a rotula como a igreja morta. Agora, a primeira coisa que eu quero que você veja muito rapidamente aqui nesta manhã é que ele diz, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Agora, em vez de falar sobre 7 Espíritos primeiro, eu quero falar sobre as 7 estrelas, porque isso é mais fácil de explicar. E ele nos ensinou sobre quais são as 7 estrelas em Apocalipse capítulo 1. As 7 estrelas são os pastores. Então, primeiro, ele está falando com os pastores, os anjos da igreja. E ele está dizendo, vocês são os líderes. Vocês são aqueles que estão à frente, pastoreando o rebanho. E por isso eu estou falando com vocês, porque assim como o pastor faz, as ovelhas também fazem. O julgamento começa onde? Na casa de Deus. E se o julgamento começa na casa de Deus, ele deve começar com aqueles que estavam no ministério. E ele diz, eu sei que vocês têm a reputação de estar vivo, mas você está morto. E eu me lembro, eu já contei essa história antes, que eu estava jogando golfe com o Marcus Lamb e nós estávamos com alguns outros amigos, estávamos falando sobre um movimento do Espírito Santo. E este amigo, um bom amigo meu, uma pessoa grande, ele disse, pastor, há um homem, e eu conheço, ele é um pastor de uma igreja no sul, e ele quer te conhecer. E eu disse, adoraria conhecê-lo. Ele disse, seria ótimo, ele tem uma grande igreja. E eu parei lá e eu disse, me explique o que é uma grande igreja. E ele disse, bem, ele lidera quase 1000 pessoas. E eu disse, isso não faz uma igreja grande. Agora, nada de errado com as pessoas. Sabe, nós queremos que a nossa igreja cresça e queremos que nosso ministério de televisão cresça, queremos que a audiência cresça, porque isso pode significar que nós estamos alcançando e ensinando mais pessoas. Mas os números de uma igreja não faz significar que ela seja grande ou não grande. Pode haver igrejas muito pequenas que estão alcançando as pessoas nas ruas e salvando pessoas e vendo vidas mudando, vendo casamentos restaurados. Talvez possa haver igrejas que são grandes, mas elas não ensinam sobre o pecado, não ensinam a palavra de Deus, elas não ensinam a Bíblia. Há muitos anos Scott e eu estávamos, eu já contei essa história, nós estávamos em Jerusalém e nos pediram para ir conhecer um dos chefes de um dos principais setores de segurança israelense. E eles disseram, nós queríamos conhecê-lo para pedir que você continue ensinando o que você está ensinando, porque nós estamos na televisão todos os dias em Israel. E eles disseram, parte do nosso trabalho é assistir o que pregadores da América estão falando. E este homem, ele é um judeu ortodoxo, ele não conhece. Ele disse, o que aconteceu com a igreja americana? Eles não estão ensinando a palavra de Deus mais. Eles não estão ensinando a Bíblia. Então, o nosso trabalho não é para... O nosso trabalho não é apenas olhar para os números, e eu amo números, não me entenda mal, eu amo números. Mas o nosso trabalho como igreja, e eu estou dizendo isso não como que condena, mas alguém que é pastor. O nosso trabalho é pregar a palavra de Deus, que vai transformar a vida das pessoas, que vai apresentá-las ao que Deus tem para elas. O nosso trabalho não é sermos tão leves com os visitantes ao ponto de não ensinarmos mais a palavra de Deus, e mais do que isso, nós não recebemos o Espírito de Deus.
Amém? Então nós temos que decidir o que é uma grande igreja. E tenho certeza de que a igreja de Sardes, pelo que os historiadores dizem, era uma igreja que era rica, uma igreja que tinha finanças, uma igreja que tinha números, e todas essas coisas são grandes. Mas Deus disse, você tem uma reputação de que você está viva, mas eu sei que você está realmente morta. Sabe, anos atrás, eu estava no conselho de organização de uma certa igreja. E, na verdade, eu era importante. Havia um ministério vindo para o Texas, aqui, na área de Dallas. E era um ministério que ria. Tudo era motivos para rir. Todo mundo ficava assim, e sabe, um rapaz profetizou, eu vou fazer você pular e saltitar na alegria do Senhor. E eles não conseguiam chegar ao púlpito, porque eles ficavam rindo. Então, um rapaz que era do conselho comigo, nós dissemos, sabe, porque aquele senhor queria ir para Portland. E eu disse, eu não vou levar nada disso para minha igreja. Isto não está na Bíblia, veja isso. Talvez porque eu sou das ruas, eu estou acostumado com vigaristas. E então, as pessoas da organização foram e me ligaram no dia seguinte, disseram como foi lá. E eu disse, foi absolutamente ridículo. Aquilo foi tão ridículo, mas ouça o que o chefe da nossa organização disse para mim. Mas você precisa ver os números que eles fazem. Você precisa ver o dinheiro que eles estão trazendo. Eu não sou contra os números, você entende o que eu estou dizendo? Eu não sou contra, eu realmente não sou contra o dinheiro. Se eu tivesse um membro da minha igreja e este membro dizimasse 50 milhões por ano, ele seria o melhor membro que eu já tive. Mas não é sobre isso que estamos falando. Agora, veja isso, vai mostrar aqui, eu não estou dizendo para menosprezar ninguém, eu estou dizendo que nós precisamos acordar. A igreja de Sardes era conhecida pelo entretenimento social, em vez da presença de Deus. Quando eu penso sobre isso, eu penso sobre a história de Sansão. Eu não prego sobre Sansão há muito tempo. A Bíblia diz que o Espírito deixou Sansão e que ele nem sabia que ele havia partido. Agora, isto me assusta. Eu não quero acordar um dia e descobrir que Deus escreveu Icabod na minha vida, a glória partiu. O Espírito deixou Sansão e ele nem sabia que ele tinha ido embora. Este é um grande aviso para nós como pastores. E um grande aviso para alguns de vocês que são pessoas da congregação. Vocês precisam se responsabilizar por nós. Número 1, nós estamos ensinando a palavra de Deus. Pense no livro de Zacarias. Vocês podem colocar para mim Zacarias 4, versículo 1. Podemos colocar no telão? Enquanto vocês abrem em Zacarias capítulo 4, versículo 1, eu quero te mostrar, nós não vamos ter tempo para ler tudo, mas se você tiver uma chance, leia Zacarias 3, versículo 9. Olhem para mim um instante enquanto colocam no telão. Zacarias 3, 9, levando a isto, está falando sobre uma pedra com 7 olhos nela. Uma pedra com 7 olhos. Agora, sem entrar nisso, porque eu não tenho tempo para falar disso hoje, mas lembre-se que o Senhor disse, a menos que você construa a casa na rocha, a menos que você construa a casa sobre a rocha, aquele que trabalha em vão. Se você construí-la na areia, quando a tempestade vier, quando a perseguição vier, a falsa doutrina vier, ou qualquer que seja, isto vai derrubar a casa. Seja a casa do Rock, seja a casa da New Beginnings, ou qualquer outra casa de Deus. Você deve construí-la sobre a rocha. Você tem que construí-la na rocha. O que é esta rocha? Bem, Zacarias 3:9, quando fala sobre a pedra com 7 olhos, e eu não sei se eu vou conseguir falar disso, mas é um ensino fascinante. Mas os 7 olhos, são os olhos de Deus. E os olhos de Deus é a palavra de Deus. Então, o que Deus está dizendo? Que nós podemos ter grandes danças e cantos e entretenimento e tudo que pudermos. E nós queremos isso, todos nós queremos.
Mas não é nisso que você constrói a casa. Você constrói a casa sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus dura para sempre e sempre e sempre. Agora, o anjo que falou comigo voltou e me acordando como um homem que estava acordando de seu sono. E ele me disse: o que você vê? Então eu disse: eu estou olhando e eu vejo um castiçal de ouro maciço com um vaso sobre ele, e no castiçal há 7 lâmpadas com 7 tubos em cada uma, e 2 oliveiras estão perto, uma do lado direito do vaso e a outra à sua esquerda. Então eu respondi e falei com o anjo que falava comigo, dizendo: o que são essas coisas, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me: você não sabe o que são essas coisas? E eu disse: não, meu senhor. E ele me respondeu: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel, você deve se tornar uma campina, e ele trará a pedra angular, com brados de glória e glória a ela. E novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel estabeleceram a base deste templo. Sua mão também deve terminá-lo. Então você saberá que o Senhor dos Exércitos me enviou para você. Pois quem despreza os dias de pequenas coisas? Pois estes 7 se alegrarão para ver o prumo na mão de Zorobabel. Eles são os olhos do Senhor, que escaneiam dentro e por toda a terra. Agora deixe-me te mostrar do que Deus está falando. Primeiro, quando ele está falando sobre os 7 castiçais, nós sabemos que ele está falando sobre o castiçal do menorá, que está no templo de Deus. Se nós pudermos colocar o menorá, este é o menorá. Esta é a réplica exata do menorá que está no templo de Deus. E sem trazer um monte de escrituras, eu tenho um monte de escrituras sobre isso, mas eu vou apenas parafrasear. E ele diz: não apenas construa isso, ele diz a Arão: quando você a acender, número 1, você as acendeu, onde as chamas estão voltadas para frente. Acenda para que as chamas estejam voltadas para a frente e voltadas para o meio. Agora, a razão disto é porque estar voltado para o meio, o do meio é a presença de Deus. Em um menorá de Hanukkah, isso é chamado Shamush, é o servo, é o Messias, é Deus, é a palavra de Deus. Mas ele diz: eu quero que você acenda isto voltado para frente. Por que estão em direção para frente? Porque, de modo que quando as pessoas passassem, elas teriam através do menorá. O menorá representa a unção de Deus. O menorá representa a glória Shekinah. Em hebraico, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. O menorá representa o Espírito Santo de Deus. E ele disse: eu quero que a chama esteja voltada para a frente. Por quê? Para que cada pessoa que passasse lá, eles poderiam ter, através do Espírito Santo de Deus, um momento divino, face a face, com a presença de Deus em sua vida individual. Lembre-se de que Moisés, até aquele momento, era o único com quem Deus havia falado face a face, como se ele falasse com um amigo. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com.
Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.